Sara, pode sentar, se quiser sentar aí. Tem mais um aqui do lado da Rosângela Nega. Tem aqui, ó, também, ó, do lado da Rô. A Melinha tá aqui. Gente, eu coloquei menos cadeira para isso mesmo, pra gente ficar junto. Porque se eu colocar muita cadeira, o que acontece? A irmã chega e vai lá atrás, né? Não, já tá na gravando, quinta já. fileira da... Já tá gravando. Tá bom? Mulheres. Tá gravando já. Hoje nós vamos falar de uma mulher cheia de fé. E o nome dela é Sara. Né? Essa mulher, ela foi parar na galeria da fé com um monte de homem macho. Ela estava lá. O nome dela estava lá. Ela foi uma mulher incrível. E curiosidade, a Bíblia, ela cita, acho que mais de 180 mulheres, se não me engano. Ela foi a única mulher que a Bíblia citou a idade. Por que a Bíblia citou a idade? Porque existe uma história linda por trás disso, né? Existe um milagre por trás disso. Eu acredito por isso que a Bíblia, ela trouxe a idade de Sara. Então, nós vamos fazer o seguinte. Abre a sua Bíblia. Nós vamos ler Gênesis 16, 1 a 5. Por que eu resolvi trazer Sara para vocês? Eu quero abrir meu coração. Nós mulheres temos um peso muito grande na vida de pessoas e de homens, de maridos, né? E a mulher, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Existem algumas mulheres na Bíblia que levaram homens a errar. E isso não pode acontecer conosco. Amém? Então há uma preocupação muito grande, e você que é solteira, fique em paz, que você vai entender que tem propósito na tua vida também, tá? Estou falando aqui das casadas, né? Então, a decisão que você tomar hoje vai influenciar não somente a tua vida e a sua casa, mas gerações. Preste atenção no que eu estou falando para você. DDD. Decisões definem destinos. A decisão que você, mulher, vai tomar hoje, ela vai influenciar a sua casa e gerações. Deu para entender isso? Então vamos lá. Gênesis 16. Gente, eu falei, não abri, né? Mas você vai colocar ali, né? No telão, né? Mas eu vou abrir aqui, gente. Estudo bíblico é para abrir a Bíblia, né? Deixa eu abrir aqui, gente. Prometo ser rapidinha. 16, 1 a 5. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Imagina se ele, né, não fala não, né, gente? A mulher está mandando ele deitar com outra, né? Mas isso é uma outra história. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Além dela colocar
colocar o próprio marido dela para dormir com outra, ela vai cobrar o marido. Que ela está sendo desprezada por Agar. Então, por aí a história começa. Mas, como nós estamos fazendo um estudo bíblico, antes de entrar na história toda, eu preciso, né, falar o significado de Sara, né? Antes de ser chamado Sara, o nome dela era Sarai. E o nome do seu marido, em vez de ser Abrão, depois que foi mudado, é Abraão, né? É Abrão. Então eles chamavam como casal Abrão e Sarai. Até aí tudo bem? Então tá bom. Sara, significado princesa, senhora, rainha, né? Ela tinha um cargo elevado. Por quê? Gente, Abraão nada mais é do que o pai das nações, né? Pai das nações, certo, né? Certo. Pai das nações. Então, ela era uma mulher de posição elevada, no mesmo nível de Abraão, que era amigo de Deus. Então, o nome Sara significa senhora, princesa, uma rainha. Até aí tudo bem? Sim. Curiosidade. E eu quero ler para vocês. Quando Deus troca, preste atenção, o nome de Abrão para Abraão e Sarai por Sara, em hebraico, as palavras elas se leem de trás para frente. Abraão e Sara receberam uma mesma letra. Vocês sabiam disso? No português não é. No português acrescentou um A no nome de Abraão e arrancou, né, a vogal I. Só que em hebraico, olha que coisa interessante, como se lê de frente para trás, eles receberam a mesma letra. Tal como um casal recebe o mesmo sobrenome. Olha que interessante. E o significado de seus nomes foi definido pelo próprio Deus. Deus definiu o próprio nome de Abraão e de Sara. Abraão, pai de nações, e Sara, mãe de nações. Até aí tudo bem? Ok. O contexto. Então, eu estou contando, até agora eu falei o significado do nome de Sara, né? Agora eu vou te explicar o contexto. Sara, ela nasceu na cidade de Ur, né? Então, a história de Sara, ela está em Gênesis. Depois vocês podem ler lá, né? Tem vários capítulos, são muitos capítulos de Gênesis. Eu não posso citar todos, não dá tempo de citar todos, tá bom? Então, Sara, a hora que vocês forem fazer tarefinha, onde é que está Sara? Está em Gênesis, tá? Daí vocês vão lá estudar Gênesis, a partir do versículo 11, tá bom? Tem história de Sara. Em Hebreus 11 também cita Sara, tá bom? Local da história. Sara viveu em Ur, em Padã, Canaã e Egito. Essas foram as cidades onde Sara, né, foi se movimentando com Abraão. E ela viveu em torno, né, de 120 anos, de 1957 a 1830 antes de Cristo. Então essa história está entre 1957 a 1830 antes do nascimento do nosso Senhor. Relacionamentos próximos. Quem que convivia com Sara? Então vamos lá. Terá era o pai de Sara, tá bom? Terá era o pai. Abraão, além de seu esposo, ele era meio irmão de Sara. Quantas não sabiam disso? Abraão, ele era filho, né? Também. Isso, vou chegar lá. Então, o pai era Terá, o esposo Abraão, o filho de Sara, Isaac, mais para frente, né? E o sogro Terá. Meio irmão de Sara era Abraão, Naor e Arã. Então, Ló também era sobrinho de Sara e de Abraão. Então, deu para vocês entenderem? Abraão, além de marido, era irmão de Sara, tá bom? Pessoas envolvidas nessa história, além da família dela. A escrava Agar, né? Que ficou com ela, inclusive, né? Colocou para deitar com o marido dela, a escrava egípcia Agar. Ismael, que é o filho de Agar.
E ela se envolveu, depois eu conto talvez a história, né? Não vai dar para entrar na história. A Sara era lindíssima. A história conta que ela tinha 65 anos quando ela foi para o Egito. O faraó ficou doido por causa dela, quando viu ela. Então, Sara também teve envolvimento com o faraó. Chegou a deitar? Não chegou. Mas faraó se apaixonou por ela, mandou buscar ela. E ela ficou um tempo sim no palácio. Então, teve envolvimento lá com o faraó, né, os reis do Egito e de Gerar. E ela também conheceu de perto o anjo do Senhor, quando veio trazer a notícia que na primavera ela engravidaria. Até aí tudo bem, gente? Tá dando para entender? Tô dando um contexto, é importante, tá? Então ela tinha um relacionamento com Deus. O relacionamento de Sara era pessoal. Ela chegou a ver os anjos do Senhor. E ela chegou a ver o Senhor. Quando o Senhor falou para ela: você vai ficar grávida. Então o relacionamento que ela tinha com Deus era tete a tete, né? E ela era uma mulher cheia de fé e ela agradou a Deus. Amém? Até aí tudo bem, gente? Então vamos lá. Resumo da vida de Sara. Com um ano, Sara ela nasce em Ur, na região de Ur. E nessa mesma região, 10 anos antes, nasce Abraão, o irmão dela, tá? Então, os dois eram filhos de Terá. Até aí tudo bem? Com 30 anos, acreditam que ela tenha se casado mais jovem, até antes dos 30. Só que com 30 anos mais ou menos, ela descobre que ela era estéril, ok? Então ela descobre ali que ela não pode ter filho, que ela era estéril. Com 50 anos aproximadamente, foi quando Abraão, no caso, né, Abraão recebeu a promessa do Senhor. Então, o Senhor chega nele e fala assim, sai, recebe uma ordem do Senhor, melhor dizendo, sai da tua parentela e vai para uma terra, um lugar que eu ainda vou te mostrar. E eu estava lembrando disso, né? Eu falei, gente, você imagina com 50 anos Deus chegar para você e falar assim, deixa tudo e vai para um lugar que você nem sabe onde é? Já parou para pensar? E aí eu lembrei que quando eu tinha 35 anos, Deus fez exatamente isso comigo. Só que eu sabia para onde ia, né? Eu era advogada, trabalhava como sócia no escritório dos meus pais na época, né? Meu irmão também trabalhava, meu pai, minha mãe, todo mundo advogado. Eu era sócia, foi o ano que eu tinha ficado sócia, né? E aí Deus falou assim, eu quero que você deixa tudo e vai viver de missões. Oi? Oi? Você vai viver de missões, na minha dependência. E eu, queridas, eu não era solteira, eu era uma mulher casada, era sócia do escritório de advocacia, tinha 2 filhos, Davi com 4 anos, a Vitória na fraldinha. Eu tinha fralda para comprar, latinha de leite para comprar, e Deus manda eu deixar tudo e viver de oferta. Eu vivi isso. E a palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero dizer para vocês que quando Deus falar com você, não hesite em obedecer. Eu sou prova viva disso. Eu quero dizer para vocês, minhas irmãs queridas, quando eu cheguei lá, eu e Jéssica, nós ficamos um ano no ministério sem fazer absolutamente nada. A gente ia falar com o nosso líder, falava assim, oi, a gente está aqui, oi, né? O Jéssica, ótimo em publicidade e propaganda, ele também teve que deixar a agência, né? Ele era um publicitário, trabalhava numa agência, tinha um sócio. Deus falou, larga tudo e vai. Nós ficamos um ano dentro de casa, sem fazer nada, sem trabalhar no ministério. A gente falava assim, mas a gente está aqui para trabalhar. Nosso líder falava assim, fique em casa, Deus está trabalhando com vocês. Nós ficamos um ano nessa condição, queridas. E do meu casamento, eu quero dizer para vocês, foi uma virada de chave. Coisas que nós precisávamos tratar como marido e mulher, nós estávamos de frente a frente um ano dentro da nossa casa, tivemos que tratar. Então, para a nossa vida, para o nosso caminhar,
para nós estarmos hoje, né, à frente de uma igreja. Eu não tenho dúvida, né, que eu e Géser, obedecendo ao Senhor, nos trouxe até aqui, amém? Então, fica aí essa dica poderosa para você. Quando Deus mandar, vá, amém? Ou faça, ok? Então, com 50 anos, Deus fala para eles: sai da terra, da sua parentela. E quem que foi com eles, né? Qual que era o rumo da terra? Na verdade, eles não sabiam, mas Deus tinha a Canaã para eles, ok? Então, eles saíram de Ur e começaram a andar sem rumo. Quem é que foi com eles? O pai Terá, né? O pai deles, Ló, seu sobrinho, ok? Eu acho que só essa turminha aí. Com 65 anos, né? Terá, o pai e o sogro morrem, né? Terá morre. Daí, o que acontece? Eles já estavam em Arã. Daí, eles partiram para Canaã. E no trajeto, Deus ia falando com eles: vocês estão vendo essas terras? Eu vou dar para você, para toda a descendência de vocês. Imagina a cabeça dela, sabendo aos 30 anos que ela não poderia engravidar, que ela era estéril, e Deus falando: eu vou fazer, eu faço. E o Senhor é assim mesmo, Ele faz o impossível, amém? E aí Deus falando: olha para essas terras. E Deus foi levando eles, né? Ur, Arã, até chegar em Canaã. Então, olha só, queridas, foi nessa época, preste atenção, que aos 65 anos que ela chegou no Egito, antes de chegar, né, em Canaã, porque a fome era demais, eles estavam passando muita fome, né? E aí chegou lá, quem que encontra? A escrava Agar. Eu imagino que Agar deveria ser, né, lindíssima, né? E aí ela era uma senhora, e aí ela contratou, não sei se esse seria o termo, né, para antigamente, mas Agar era escrava dela. E aí foi aí que Abraão aconteceu, e enfim, 76 anos, eles voltam para Canaã, ok? Sara ainda não tinha filhos, né? E aí, com 76 anos, mesmo no auge, né? Porque 76 anos, naquela época é um pouco diferente de hoje, né? Vocês concordam com isso? A pessoa vivia até 120, 140, né? Então eu imagino que 76 anos ela devia estar bonitona também, né? Por exemplo, minha mãe é linda, gente, tem 70 anos, parece a mulher? Olha lá, gente. Então, 76 anos, ela põe Abraão para deitar com a serva dela, Agar. 89 anos, aí o que acontece, queridas? 89 anos, chega aos anjos do Senhor. E Abraão fala: vem, fica conosco em casa. E os anjos entregam uma palavra para ela. E a palavra é linda, fala sobre assim, na primavera eles chegam. E aí eles oferecem um banquete para os anjos, oferecem comida lá. Sara foi correndo fazer um pãozinho, e aí matou lá os bichinhos para eles comerem, a carninha. E aí ele falou assim: olha, você vai ficar grávida, né? E aí receberam a promessa. Apesar, queridas, que antes desses anjos chegarem, ela já sabia, Deus já tinha falado para Abraão e para ela que ele seria o pai das nações. Então ela já sabia. 90 anos Sara engravida e dá à luz Isaac, né? Que quer dizer riso, né? Isaac quer dizer riso. 93 anos Isaac foi desmamado, e Sara fala para Abraão despedir-se de Agar. Por quê, queridos? O que aconteceu? Ismael estava mais ou menos entre 16 e 17 anos. Ismael, vocês lembram, é filho da escrava Agar, tá? Alguém pega uma água para mim? Então não sei se a Belinha pega, Sarinha. E aí, aos 93 anos, ela chega no marido e fala assim: essa mulher Agar é uma insolente, e o menino dela fica tirando sarro do nosso filho Isaac e tal, e manda ele embora, e manda ele embora. Resumo da história, gente, não dá pra gente entrar na história toda, né? Porque eu quero falar algo muito importante que Deus colocou no meu coração. E aí, queridas,
Abraão despede, né, Agar e o seu filho. Só que eles vão embora com uma palavra do Senhor: vocês serão, obrigada, linda, vocês serão uma grande nação. Então a promessa, ela não foi somente para Isaac, mas foi também para Ismael, filho de Agar. Amém? 127 anos, Sara morre e é enterrada em um campo chamado Macpela. Sara é enterrado, Abraão paga caro pelo túmulo dela. Abraão a amava demais. Então pagou lá um campo muito lindo, né, chamado Macpela. Pagou o túmulo. Mais ou menos hoje daria, né, a palavra do Senhor fala, uns 5 quilos de ouro. Então era muito caro. Mas Abraão quis enterrar Sara com honras. Amém? Esse é o contexto, tá? Eu precisava colocar vocês dentro do contexto. Amém? Mas há algo que queima no meu coração, que eu queria repartir com vocês. Apesar de Sara ter sido a matriarca da grande nação, de uma grande nação escolhida por Deus e considerada a primeira heroína na galeria da fé em Hebreus 11, ela tomou decisões precipitadas, que causou uma influência negativa em todas as suas gerações. Até hoje. Nós vamos entrar nisso. Então, queridas, na Bíblia existem outras mulheres que eu quero entrar bem rapidinho, tá? Mas o foco hoje é Sara. De mulheres que não buscaram sabedoria no Senhor e tomaram decisões no próprio braço. E isso é muito grave, né? Então, mas eu quero explicar o que aconteceu. Gênesis 12, 1 a 3. Você pode abrir a sua Bíblia? Como é que foi essa história de Sara tomar as decisões, né, equivocadas, sem esperar, sem ter paciência? Gênesis 12. Nós vamos ler do 1 ao 3, tá? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aqui, queridas, Deus já tinha falado para Abraão que ele seria pai. Sara já sabia que ela seria mãe. Havia uma promessa. Eles já sabiam o que ia acontecer, né? Gênesis 13, pode virar ali a página, 16 e 17. Tornarei, olha o que Deus fala para Abraão: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Você está lendo isso comigo? Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra do alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Olha isso, que incrível, gente. Gênesis 15, 1 a 6. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum.
o Abrão falando com Deus, tá? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ele está falando desse menino aqui, do servo dele. Ele estava achando, bom, tá bom, Deus está falando que eu vou ter filho, então será que é esse Eliezer aqui? Olha o que Deus fala para ele. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: o seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo. Deus está sendo claro ou não? Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando para fora da tenda. Olha que coisa linda que Deus vai falar para ele. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é possível contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Olha que coisa incrível. Olha para o céu e vê se você consegue contar as estrelas. Essa é a tua descendência. Olha que promessa linda. Abraão, a palavra do Senhor fala que Abraão creu. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então, por que eu li todos esses versículos com vocês? Para vocês saberem que Deus já tinha falado, e aquilo que Deus fala, Ele não mente. Deus já tinha sido claro com Abrão e Sarai. Eles sabiam que seriam um pai de nações. Até aí tudo bem, gente? Sim. Então olha só. Mas em Gênesis 16, 1 a 5, vamos lá, que é o que a gente leu no começo. Vamos ler novamente. Gênesis 16, 1 a 5. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Então até agora nada, né, gente? Até agora nada. Tinha promessa. O que eles tinham, gente? Uma promessa, mas não tinha filho. Deus falou que daria, inclusive, aquelas terras que eles estavam caminhando. Olha para as terras, eu vou dar tudo isso para a descendência de vocês, né? Deus já tinha falado, inclusive, isso. Mulher Abrão não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão. A Sarai disse a Abrão, né? Abrão, já que o Senhor me impediu, olha, gente, isso. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Olha isso, gente. O que é uma mulher ansiosa? O que é uma mulher que não vai para a presença de Deus e pergunta: talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Que difícil, né, gente? Abrão, né? Eu acho que dá uma baita de uma ministração também para os homens, né? A posição. E se Abrão ali falasse assim: não, Deus falou, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, ele vai fazer. Igual Adão e Eva. Né? Igual Adão e Eva. Pois é, o próximo exemplo, o profeta. Desculpa. Isso. Sempre a mulher. Quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer, Ele faz. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que Deus falou para mim até hoje se cumpriu. Tem hora que eu me pego aqui chorando no louvor, eu falo: Senhor, tudo que o Senhor falou é verdade e cumpriu. Aí eu choro na presença de Deus, aí eu choro, sabe? É real isso, queridas, é verdadeiro. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Amém? Então, olha só, eu nem sei onde que eu estou. Abraão atendeu a proposta de Sarai, né? 3. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Então, eles já estavam lá morando em Canaã, né? Na terra lá que Deus mandou eles irem. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então, né, tipo assim, eu tenho seu homem, meu filho. Você imagina o que ela estava passando, né? Como é que é a palavra? Que afronta, né? Mas ela escolheu isso, gente.
sobre você. Olha só, ainda culpou o marido, gente. Eu estou no versículo 5. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em teus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreze-me, que o Senhor seja o juiz sobre mim, sobre você. Ainda achou ruim com o marido ainda, Coloca Deus no né? meio da confusão. Mas quem procurou isso, gente? Ela causou isso. Ansiosíssima, né? Em vez, a palavra do Senhor fala, quando a gente está muito ansiosa. Quem é ansiosa aí, gente? Ah, gente, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade dentro. Fala sério, né? A gente fica pensando, né? O que será que vai acontecer? Que será? Será que vai dar certo, né? Gente, Deus andar mais rápido. será que Deus pode andar mais rápido, gente? Olha isso. Gente, a gente é ansiosa até nas pequenas coisas. Se a gente faz uma festinha com um filho nosso, uma criança, ai, será que vai vir todo mundo? Ai, não é, gente. Não me fala que você não tem um pouquinho de ansiedade. A gente tem, a Nigéria está até ruim no milho. Brincadeira. Então, mas a palavra do Senhor fala assim, ó. Quando a gente está ansiosa, o que a gente tem que fazer? Olha a resposta. Na Bíblia tem tudo. Vai para o seu secreto com Deus. E você, em oração, entrega para Ele aquilo que está te aperreando, aquilo que está apertando o teu coração, as decisões que você precisa tomar como mulher. Gente, mulher, a palavra do Senhor tem que ser sábia. Não é homem. Você percebeu que a Bíblia não fala que o homem tem que ser sábio? Quem tem que ser sábio? É a mulher. Sabedoria está ligada a decisões. Vai anotando aí, né? Eu preciso ser sábio, eu preciso pedir sabedoria. Como é que eu faço isso? Mateus 6,6, eu vou para o meu quarto, eu fecho a porta e ali em secreto, né? Eu peço ao Senhor. O Senhor me vê em secreto e Ele vai me recompensar. Dá para entender isso? Isso daí. A mulher sábia edifica a casa. Não é o homem, é a mulher. Mas a tola, com as suas próprias mãos, eu já falei isso várias vezes. Você parou para pensar que a Bíblia não fala que uma pessoa terceira que lá de fora destrói a casa, não. A mulher com as suas próprias mãos destrói a sua casa, né? Enfim, gente, então Sarai, ela não esperou o tempo, ela foi precipitada e ela tomou decisão na força do seu braço. E olha que rolo que ela se meteu. E meteu também o marido dela e a família dela, né? Então, queridas, o diabo, ele aproveita essas coisas para trabalhar na nossa vida, sabe? Ele fica assim ao derredor, como um leão, e ele procura alguém para tragar. A palavra do Senhor fala. E ele vai procurar essas brechas que nós mesmos vamos dar, ou não. Vamos se posicionar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, as decisões que nós tomamos sem discernir no Espírito, sem buscar a presença de Deus e a vontade, sem buscar sabedoria, nos levar a grandes prejuízos, né? E aí afetará as próximas gerações. Outros exemplos, né, que a Lu levantou aqui. A Eva, a dona Eva, né? Eva, Gênesis 2. Você pode abrir lá a Bíblia, Gênesis 2. Nós vamos ler 15 e 17. Eu vou pedir para Carol, daí ou não? Não, alguém me falando do horário, tá? Tá. Até aí tudo bem, gente? Tá entendendo? Gênesis 2, 15, 17. Preste atenção à ordem que Deus dá, né? Deus faz o jardim lindo, e aí cria todas as coisas, organiza. Lá no princípio fala haja luz, ele faz tudo perfeito, né? O homem, depois a mulher, e ele dá uma ordem. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden
para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente, né, de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus foi claro aí ou não? Eu quero dizer para você, Deus sempre é claro naquilo que Ele vai falar para você, porque Ele não é um Deus de confusão. Quando está muito confuso, para e vai buscar a presença do Senhor. Vai buscar discernimento, sabedoria. Deus, quando Ele dá uma ordem, Ele é certeiro. Não tem confusão. Amém? Então, olha só. Eva tinha uma ordem, assim como Sara, né, tinha uma palavra, uma promessa, e Deus foi claro ali no jardim, não era para comer da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, né, porque o dia que eles comessem do fruto daquela árvore, eles iam morrer. Tá claro ou não tá? Tá claro. Não tem confusão, né? Então, ela não somente desobedeceu, mas ela levou o seu marido a desobedecer. Vocês estão entendendo a gravidade? A responsabilidade. Eu estou contando para você a história da humanidade. Nós começamos errado, mas dá para a gente fazer certo hoje. Está aqui o manual. Vou levantar esse manual. Dá para a gente fazer tudo certo. Amém. Está aqui. Tudo que você precisar está aqui. Vai buscar na presença do Senhor. Pastor, eu queria tanto falar com você. Estou para decidir. Vai, eu não consigo falar comigo. Vai, porque eu fecha a porta, ajoelha e ora. Eu estou aqui para te ajudar, mas você não conseguiu. Não dá tempo, sabe? Vai para tomar uma decisão. Vai orar, vai buscar a presença do Senhor. Amém? Então, olha só, essa mulher, Dona Eva, ai, se eu pego ela, né? Outro tipo de ministração, né? De homens. Eu vou depois passar para o Géser, né? O pastor Rodrigo está ministrando os homens, né? Os homens podiam falar não também, né, gente? Para facilitar, né? Todos eles, né? Abraão, né? Quando Agar deita com a minha serva, né? Que fácil, né, gente? Ah, que difícil deitar com Agar, né? Então, e Adão, o que aconteceu com Adão, gente? Olha, que delícia. Não vai fazer nada, não. Opa! Nem questionou. Né? Hã? Ele nem questionou. Nem questionou. A Bíblia, exatamente, sogrinha. Procurando no meio do texto, ele nem questiona, ele não fala nada, ele já come. Né? Então, olha o poder que nós temos na vida de homens, de pessoas, né? Banana. Hã? Banana. Pois é. Mulher Né? Mulher, abacaxi, homem, banana. Muito bem. Ai, Mas é que misericórdia, a né, mulher é gente? muito envolvente. Então, olha o prejuízo. Nós estamos pagando até hoje pela decisão da Eva. E até hoje não está Até hoje. Da dor do parto. Até hoje. Dor do parto, quem teve parto normal, depois também dói, porque cesárea, né? Não adianta falar que não dói na cesárea, porque cesárea dói também, né? Parto normal também dói, mas cesárea também, que você tem que ficar dando com os pontos, né, gente? Mas enfim, olha o prejuízo. A outra mulher foi mulher de Ló. Gênesis 19, 17. Vamos lá. Hoje vocês vão ler bastante Bíblia. Nós vamos ler 17. Não, peraí, eu falei 19, 17? Peraí. 19 e 17. Deixa eu ver aqui. Tá. Assim que os tiraram da cidade, um deles, está falando do anjo, tá? Quando foi buscar Ló lá, em Sodoma e Gomorra. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, um deles que é um anjo: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Foi claro ou não foi claro a ordem do anjo? Então, minha
ajudem a pensar. O que ele pediu? Para primeiro fugir da onde? Para onde? Fuja das. Vamos ler de novo? Não, ó. Fuja para as montanhas. Não, peraí aqui, gente. Ó. Da planície. Aqui, fuja por amor à vida. Não olhe. Então, primeiro, fuja. Fala comigo. Fuja. A segunda coisa, não olhe para trás. Não olhe para trás. E a terceira, não pare em lugar nenhum da planície. Não sei se você parou e prestou atenção, mas tinha essa outra ordem. Não era só para não olhar para trás, era para não parar lá na planície, que já era fora de Sodoma e Gomorra. Mas tá claro ou não tá? Fuja, não olhe para trás e não pare na planície. Não pare, né? Isso daqui, gente, só para vocês se situarem, eu estou falando da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Onde estava pervertido a coisa. Homem pegava homem, né? Tem uma história lá que os anjos, quando foram visitar Ló, os homens da cidade quiseram namorar, não sei, namorar uma forma doce, né? Estuprar os homens, os anjos, né? Bateram na porta de Ló, queriam arrombar, tipo, eu quero esses homens aí. Ló ofereceu as filhas dele, né? Não sei como que um pai pode fazer isso, mas é para uma outra história, né? Outro dia, outra ministração. Mas aqui eu estou falando desse tempo, né? Onde Deus destruiu com fogo, né? Sodoma e Gomorra. Amém? Até aí deu para entender? Então havia 3 direções, né? Não olhe para trás, perdão, fuja, não olhe para trás e não pare. Vamos ler em Gênesis 19, 25 e 26? Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície. Olha, por que não podia parar na planície, gente? Com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Então, queimou tudo, cidade e planície também. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua ou coluna de sal. Você já parou para prestar atenção que ela cumpriu uma das ordens? A palavra do Senhor fala que ela já tinha passado a planície. Uma das ordens ela cumpriu. Passe a planície, não fica na planície, não pare na planície. It's okay, ela passou a planície, mas a outra ordem ela descumpriu, que foi olhar para trás. O que chama atenção pra gente hoje? Quando Deus dá uma ordem, faça ela toda. Não pela metade. Não dá. Deus não é Deus de metade, Ele quer tudo de nós. Dá para entender? Vocês entenderam? Por isso que a Bíblia ela é tão rica em ensinamentos. Quando eu estava lendo esse texto à tarde, eu nunca tinha parado para pensar que ela fez, ela passou planície, ela obedeceu, ela fugiu, ela passou planície. Ela poderia falar assim: não, eu não quero, quero ficar aqui, eu amo Sodoma e Gomorra, eu amo esse lugar, eu amo os meus amigos. E Deus falava: sai deste lugar, vai pegar fogo. Ela obedeceu, ela saiu, ela passou a planície, mas ela escorregou. Sabe aquela pessoa que é aquele ditado? Nada e morre na praia. Essa mulher de Ló. Mas por que eu estou contando essa história para vocês, queridas? Olha a consequência dessa decisão de olhar para trás. Ló foi embora sozinho com as suas 2 filhas. E eu quero ler com você Gênesis 19, 30, 36. O que uma mãe, né? Como uma mãe faz falta na vida. Essas moças eram jovens, as filhas delas. O que uma desobediência de uma mulher, de uma mãe, causou na vida de uma família. Gênesis 19, 30, 36.
Você pode ler comigo? Porque essa história é de doer. Essa história, socorro Deus. A mãe já tinha virado salmo. Vamos lá. Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. O pai e as meninas, tá? Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai. A filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu, estava bebaço, nem sabia onde estava. Quando ela se deitou, nem se levantou. No dia seguinte, só para arrematar, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite eu deitei com o pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, você se deitará com ele. Olha isso, gente. Que falta faz uma mulher que desobedece na vida, né? Sim. Com ele para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Olha que tragédia. Queridas, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que se a mãe delas estivessem lá, isso ia acontecer? Não. Olha o que causou a falta, né, de obediência de uma mulher. Então, as nossas decisões, elas podem trazer bênção ou maldição. Aquilo que eu e você decidirmos hoje vai nos abençoar. Vai abençoar a nossa geração, os futuros filhos, netos, né? Ou vai trazer uma maldição. Então, nós já falamos de Eva, nós já falamos de a mulher de Ló, e eu quero trazer Sara de volta, tá bom? 8h30? Tá, 7h30, 8h30, mais meia horinha. Abraão se deitou com Agar e nasce Ismael. Queridas, eu não sei se vocês sabem, mas até hoje, nós estamos colhendo prejuízos de Sara. Por quê? Agar teve um filho chamado Ismael. Quem são os ismaelitas? É assim que fala, né, sogrinha? Ismaelitas. Palestina. Os palestinos. Os árabes. Os árabes. Aquela região. E quem são os descendentes de Sara, de Ismael, de Isaac? Os judeus. Ou de Israel. Depois de quantos anos? Se ela viveu mais ou menos 1857 antes de Cristo, até hoje, quantos anos, gente? Ajuda aí. 4 mil. Hã? 4 mil anos. Até hoje, por causa de uma decisão precipitada de Sarai, até hoje nós estamos colhendo, o povo colhe, pessoas estão morrendo. Queridas, eu fui lá, eu estive lá na Palestina, eu estive em Israel. Eu quero dizer para vocês que são grandes povos, né? São numerosos, mas nós estávamos ali na região de Israel com os judeus, nosso guia era judeu, e a gente queria visitar Jericó. Jericó hoje fica, Jericó e Belém,
Belém, a cidade onde Jesus nasceu, fica hoje na Palestina. E o nosso guia falou assim: eu não vou poder ir com vocês dentro do ônibus. Judeu não pode entrar naquele lugar. E lá, sabe prisão, gente, que você vê aqueles muros, aqueles, como é que chama? Cerca, aquela cerca que tem aqui, parece uma prisão, né? Farpada, né, gente? Gente, Palestina, a hora que você entra na Palestina, a hora que o ônibus entra, tem as cabines, os palestinos já estão lá com aquelas armas desse tamanho assim, ó, para receber turistas. E eles entram no ônibus. Você não pode entrar na Palestina com nenhum brinquinho, nada de símbolo de estrela de Davi, de Israel, nada. Você não entra. É uma guerra até hoje. E nós fomos lá. Mas uma coisa eu achei muito legal e eu queria compartilhar com vocês. Não sei se eu já compartilhei com a igreja. Mas é nítida a diferença dos dois povos. Quando a gente entra em Jerusalém, é a coisa mais linda. Pensa em Canaã. É uma terra que mana leite e mel, né? A hora que você chega em Tel Aviv é a capital de Israel. Coisa é chique, gente. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Os hotéis, as praias. Sabe aqueles coqueiros enormes? A paisagem é linda, mistura deserto com coqueiro, com mar. Nunca vi nada igual. Nunca vi. Fica aí o convite para vocês, né? Quem sabe um dia. Eu imaginei, eu falei assim, gente, eu nunca vou. Deus preparou, então se você quer, comece a orar ao Senhor. Deus vai te dar, amém? Aproveitando o merchan aí, que a gente tinha uma viagem programada para 2025. Não sei se vai rolar para Jerusalém, mas a gente quer ir de novo. Mas chegando em Palestina, nós vamos visitar Belém. Gente, a hora que você atravessa o muro da Palestina, é uma sujeira. Calçada não existe. É entulho misturado com terra. Você não pisa em calçada, você pisa uma coisa suja. Eu filmei, eu tirei foto. É incrível a geração que é abençoada por Deus, de Isaac, dos judeus. A hora que você pisa naquele lugar, a limpeza, lindo. A hora que você entra na geração de Ismael, de Agar, a sujeira que é, a bagunça que é, até hoje. E até hoje, minhas irmãs queridas, esse povo está sofrendo. Até hoje. Homens e mulheres, crianças, jovens, todo mundo sofre. Estão morrendo por causa de uma decisão equivocada, uma decisão errada, uma decisão sem buscar a presença do Senhor, sem perguntar para Deus. Até hoje eles estão colhendo isso. E às vezes a gente, eu não sei você, mas às vezes eu sou tentada a tomar decisões da minha própria força. Eu não é, sou só eu assim, gente? Hã? Ou essa palavra é só para mim, rasgou aqui em mim, né? E eu confesso para as irmãs, eu até anotei aqui, que Jesus Day está chegando, né? E a gente tem muita grana para pagar aquele evento, esse evento. É quase R$1 milhão. Nós temos aí, não sei se 70, entre 100 mil. Faltam 2 meses. E eu já me peguei várias vezes para falar assim pro Jesus, por ele mau caminho, tipo, chama um político. Político paga tudo. Se a gente quiser, nós temos um político que está candidato, que vai pagar tudo, só que tem que dar palanque para ele. Mas existe uma direção do Senhor. Uma direção. E eu já peguei, inclusive várias vezes eu soltando assim, se a gente pedir, aí na hora eu... Porque não é isso que Deus está pedindo. Deus pode usar até um homem desse? Pode. Porque numa das orações que o Géser falou, que a gente fez junto, né, pedindo para o Senhor, foi: Senhor, se tiver até um homem endemoniado que quer pagar, manda. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Não é? Então, pode uma pessoa que é ateu vir sim,
né? Sim. Então nós estamos orando nesse sentido, amém? Então Deus pode usar qualquer pessoa, né? Mas não, presta atenção no que eu vou te falar. Não vai sair de mim, entende? Porque foi algo que Deus me cobrou. Não induz ele a isso. Não induz ele a isso. O que eu estou fazendo, queridas? Eu quero dizer para vocês que custa fazer a vontade do Senhor. Aí eu ponho meu reloginho 3 horas da manhã. Eu sou uma pessoa que ama dormir, queridas. Eu amo dormir. Quem gosta de dormir aí? E eu durmo bem. Eu durmo bem. Louvado seja o Senhor. Eu durmo. Mas eu tenho que colocar o meu relógio para despertar 3 horas, para eu estar de joelho lá na sala, para orar por tudo que Deus tem feito nessa casa, inclusive dias dele. Eu quero dizer para você que custa, preste atenção no que eu vou te falar hoje, custa a gente andar naquilo que Deus nos pediu. É caro, gente, não é barato. Jesus custou tudo dele, o padrão é alto, você me entende? O padrão é alto. Então não dá pra gente fazer meia boca, de qualquer jeito, na força do nosso braço, sem obedecer, sem perguntar para Deus. Não dá. Mas aí você chega e fala assim para mim, Mila, mas me fala uma coisa, eu estou ouvindo essa palavra hoje, mas eu às vezes induzi meu marido ao erro, né? As solteiras aí, eu quero contar um testemunho do Géser. Quem que é solteira aí? Vamos lá. Quem nunca casou também? Vamos lá. Você mesmo que casou. Quem está solteira aí? Gente, o Géser conta um testemunho que eu acho incrível isso, né? A força do braço, não esperar Deus falar. O Géser tinha uma namorada, né? E ele terminou com essa namorada e tal. E aí Deus pediu para ele ficar 1 ano sem namorar ninguém. E ele era namorador, gente. Pensa o menino namorador que queria, né? Sogrinha. Nossa, torce até o copo na boca. Não sei de nada. Pensa o menino namorador, era o meu marido, gente. Aí ele ficou 1 ano. Deus falou assim: você vai ficar 1 ano sem namorar. Era das mulheres. Terminando, ele ficou firme e forte, disse que não olhava nem pros lados. Vocês já ouviram ele contar isso, gente? Aí ele ficava firme assim, não olhava nem pros lados, né? Ai, meu Deus. E aí, terminando esse 1 ano, ele foi para São Paulo, a namorada dele, né, ex-namorada dele, morava em São Paulo, fazia um curso de modas lá, ele foi visitar ela, foi visitar um cliente. Aí ele falou assim, nossa, tá demorando tanto, né, Deus? Eu acho que é ela mesmo, né? Aí foi, conversou com ela, falou, olha, o negócio é o seguinte, já esperamos 1 ano, acho que é você mesmo, vamos namorar, vamos casar. E aí ela ficou, porque ela gostava dele, né? Ela ficou, nossa, ai que legal, né? Ela voltou a sonhar. Mas no caminho de São Paulo a Rio Preto, Deus foi falando com ele, por que você fez isso? Não era. Aí, queridas, a menina estava cheia de esperança, né? Cheia de esperança. E aí, o que aconteceu? Ele voltou, tal, aí depois de um tempo ela voltou e ele terminou de novo com ela. Ele falou, ai, você me perdoa, eu me precipitei. Não é você, então, ai, me perdoa. Ela falou assim, posso continuar orando? Ele falou, olha, pode. Oração que mal tem, né? Pode continuar orando. Mas, gente, ele tinha que falar que não, né? Deixou a menina cheia de esperança lá. E ela continuou orando. Enfim, aí e ele terminou com ela voltou para São Paulo, o curso dela, tal, né, lá de modas. Aí ele chegou aqui, aí a gente saiu com jovens, tal. Aí eu sempre estava no meio da turma, e ele também, mas não tinha nada. Eu e ele, não gostava dele, ele também não gostava de mim. E aí ele conta que de repente a gente passou, antes de ir para casa da irmã, que a gente ia nadar lá à tarde, passar uma tarde com jovens, a gente passou num restaurante self-service e jovens para comer. Ele falou que a hora que ele pôs o prato assim na minha frente, assim, ele olhou assim, eu estava na frente dele, Deus falou na hora com ele, você vai casar com a Camila. E ele, Camila, tinha nada a ver, né? Quase nada, né? E por que eu estou contando essa história para vocês? Ele quase deixou de viver o milagre.
você não se precipitar. E eu quero dizer para você que Deus não é Deus de confusão, já falei, vou repetir. Deus é claro. Quando Géser teve essa experiência com Deus, aí depois ele foi me avisar através de um bilhetinho, ele olhou eu de vermelha, escreveu assim, no aniversário: você fica linda de vermelho. Aí eu, Géser me escrevendo isso, opa, alguma coisa tem, né? E eu não tive dúvida. Eu não tinha dúvida que ele era para mim. E ele também não tinha dúvida. Então, não há confusão. Então, meninas, mulheres, né? Não se precipitem. Deixa Deus falar com você. Amém? Deus vai trazer alguém maravilhoso para você. Amém? Amém? A Patrícia, eu estou no sono profundo. Mas o Senhor dá os seus enquanto dorme. Receba! Amém, queridas? Mas aí você fala assim para mim, Mila, agora que eu estou ouvindo essa palavra, já tomei tantas decisões erradas, mas eu quero dizer para você uma palavrinha que muda todas as coisas: a graça do Senhor. Sara, ela quase pôs tudo a perder, mas o Senhor, Ele é fiel naquilo que Ele fala. Ele não é filho do homem para que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falou a respeito de pai e mãe das nações, Ele cumpriu. Amém? Então, eu quero ler alguns versículos para fechar com você essa palavra sobre graça. Eu quero dizer para você, a graça do Senhor está sobre nós. Amém. Nós estamos numa época de graça. É agora. Então aproveita agora para tomar as melhores decisões da sua vida. Amém? Então vamos ler Hebreus 4:6. Agora você pode abrir sua Bíblia, procura, está lá no finalzinho. Se você não achar, nós vamos colocar aí no telão. Está bem no finalzinho. Hebreus 4:6. 4:16, tá? Perdão. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Amém? A palavra do Senhor para nós chegarmos até o trono de graça. Se você fez tudo errado até hoje, o que você vai fazer a partir de hoje? Se achegue ao trono de graça. Amém? Então, se achegue ao trono de graça, que ali você vai encontrar, a palavra do Senhor declara misericórdia, que é a condenação, né, que eu e você, a gente merece, mas através da graça do Senhor, né, a gente encontra misericórdia. Amém? Efésios 2, 4 e 5. Eu vou ler, ela vai colocar ali. Já está no telão, não? Então vamos lá, Efésios 2, 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém. É pela graça, só pela graça. Amém? Mais um, Romanos 6,14. Nós estamos lendo todos eles só para você não esquecer da graça de Deus. Romanos 6,14. Pois o pecado, a partir de hoje, não as dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas hoje vocês estão debaixo da graça. Amém?
Segundo Crônicas 30. Ensina a Bíblia lá, vai lá. Segundo Crônicas, eu já deixei aqui para ir rápido. 30, nós vamos ler o 9 na parte B, tá? Porque Deus, o Senhor, Ele é piedoso e misericordioso e não desviará de nós o seu rosto. Se vós, hoje, agora, convertestes a Ele. Amém? O Senhor, Ele é rico em graça. Se até hoje nós, eu e você, tomamos decisões equivocadas, né, na nossa ansiedade, sem perguntar para o Senhor, vamos correr para o trono da graça. Amém? Antes de nós tomarmos decisões, a gente tem que pedir sabedoria para o Senhor. E eu vou ler o último versículo com você dessa noite. Tiago 1, 5, 8. Tiago 1, 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelos ventos. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Queridas, peça sabedoria ao Senhor, Ele vai dar liberalmente, Ele vai liberar para você. Mas não pede assim, será? Ai, mas eu não mereço, mas será que Deus vai realmente me dar? Não. A palavra do Senhor fala assim, peça com fé e Ele vai te dar. Amém? Então nós vamos orar para pedir essa sabedoria. Nós precisamos, queridas, andar no Espírito. As coisas do Espírito, elas são discernidas no Espírito, não na carne. Não dá mais para a gente, como mulher, tomar decisões equivocadas, antecipadas. Nós temos que orar. Lembre-se, custa tudo. Vai custar tudo de você. Vai custar tempo. Vai custar tudo. Tudo é tudo. Amém? Então nós vamos orar sobre isso. Pai, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra diz que a Tua graça nos basta. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina nessa noite a sermos mulheres sábias, mulheres que edificam a sua casa. Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza em sabedoria, em discernimento. Senhor, nós não queremos, como mulheres, agir no nosso próprio braço, na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, mas nós queremos ouvir a Tua voz e obedecer, Senhor. Nos dá, Senhor, ouvidos para Te ouvir, ó Pai, um coração pronto a Te obedecer, Senhor. Eu peço, Senhor, que essa graça nos acompanhe. Acompanhe minhas irmãs, Pai. Acompanhe minhas irmãs nos seus devocionais. Que o Teu Espírito Santo nos leve a cumprir Mateus 6,6, entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e ali aprender do Senhor, ouvir o Senhor, falar com o Senhor e perguntar. O Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso melhor amigo. Senhor, então nos instrua, em nome de Jesus, nos instrua, Pai, para que, Senhor, nós não venhamos, ó Pai, a errar, Pai, dessa maneira que essas mulheres erraram. Nós sabemos que foram mulheres que fizeram história. Obrigado pela vida de Sara, Senhor. Obrigado porque o Senhor foi fiel com ela. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade.
Mesmo nós sendo tão infiéis, o Senhor é fiel. O Senhor se permanece em fidelidade. Nós queremos aprender isso também com o Senhor. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu espero que você tenha sido abençoada. Vem cá. Vamos ficar de pé. Antes da gente ir para o café, eu quero orar pela Fran. A Fran está indo embora. Ela vai para a América, vai para os Estados Unidos, vai trabalhar lá. Deus abençoe, né, pastora? Eu vou se governando a VIP lá da família dos justos. É um milagre, né? Que a gente precisava para poder ir. E através dessa bênção que o Senhor deu, a gente vai voltar depois e levar toda a família através dessa provisão. Aí a gente vai de fato, né, na segunda quinzena de outubro. Mas foi lá no Congresso de Mulheres, né? Eu chorei tudo que tinha para chorar, falei, vamos obedecer, e aí segunda-feira Deus abriu a porta. Que a gente possa parar de resistir, né? Que a gente possa aceitar o centro da vontade do Senhor, porque é sempre a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Vamos orar pela Fran? Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Fran. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem falado ao coração dela, que vai, por todas as promessas, por tudo aquilo que o Senhor já falou ao coração dessa família. Pai, eu peço, Pai, para que o Senhor abençoe essa estadia dela na América. Abençoe o seu marido, as suas filhas aqui, Senhor, proteja, guarda em nome de Jesus enquanto ela estiver lá esses 2 meses. Pai, nós pedimos por provisão, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, para que ela possa enviar dinheiro para cá, para que ela possa, Senhor, comprar as passagens de toda a sua família. Nós pedimos e já te agradecemos, nós sabemos, ó Pai, que ela será muito abençoada lá, e que o Senhor tem grandes coisas para essa família lá. Nós, como igreja, abençoamos a Fran e sua família, e enviamos a Fran para que o teu nome seja glorificado na América. Em nome de Jesus. Amém.